Miqueias capítulo 6, verso de número 1 em diante, diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lemos até aqui, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Pedimos agora que o teu Espírito fale conosco através da revelação da verdade da tua palavra e que saiamos daqui impactados, desafiados, encorajados a atender o pedido da tua palavra com respeito à nossa vida. Alinha o nosso coração com o teu coração, ó Deus, para que possamos viver para o louvor da tua glória. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Apenas para que você entenda um pouco do que está acontecendo dentro desse capítulo que acabamos de ler, e ele fica um pouco confuso se lemos apenas ele sem entender o que está acontecendo desde o início de todo o livro. Há um problema grande porque o povo, mais uma vez, como é comum em toda a história de Israel, começa a se afastar da presença de Deus. Andava-se perto durante o momento de necessidade, mas quando a dificuldade passa, mais uma vez o povo se afasta de Deus. E então Deus aqui nesse capítulo começa a falar com Israel, com o seu povo. E ele começa a dizer: eu quero saber o que vocês têm a dizer. Levanta e defende a vossa causa, porque o meu juízo vai vir sobre vocês. E Deus então começa a trabalhar de uma forma histórica, da maneira como ele sempre agiu, com provisão e cuidado na vida de todo o povo. É por isso que ele começa no versículo 3 dizendo: o que é que eu tenho feito? Com que eu te enfadei? Eu te enjoei com o quê? E ele começa então, a partir do verso número 4, a narrar todo o processo de libertação desde o Egito até a atual realidade do povo. Ele diz: eu fiz vocês saírem da terra do Egito, eu usei a vida de Moisés, de Arão e de Miriam. Lembra do mal que maquinou Balaque em Moabe, como Balaão agiu desde Sitim até Gilgal, para que conheças, e olha como é que termina o versículo de número 5, os atos de justiça do Senhor. Deus está dizendo ao povo: eu nunca falhei com vocês. Primeiro porque Ele é fiel sempre. A palavra de Deus afirma de que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Deus não falha nunca. Deus é sempre fiel. Mesmo que não o reconheçamos, mesmo que não o declaremos de uma forma aberta, a bondade e a fidelidade do Senhor é presente na nossa história sempre. E é isso que Deus está debatendo com o povo. Através do profeta vem essa palavra que confronta a realidade de um povo que havia sido alvo do cuidado e da fidelidade de Deus, com atos de justiça, mas estava longe dos caminhos do Senhor. E então agora no verso de número 6 entra a voz do povo.
É importante você ler com cuidado o texto, porque aqui há um diálogo. É Deus falando e o povo respondendo. É Deus argumentando e o povo se explicando. E isso tem muito a ver, infelizmente, com a realidade dos nossos dias até hoje. Vivemos dando desculpas para Deus. Vivemos arrumando razões para explicar o porquê disso e o porquê daquilo outro. E de repente vem Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, e nos confronta sempre com um objetivo. A confrontação divina nunca é para te fazer desanimar, é para te encorajar a voltar a andar perto com Ele. Toda confrontação da palavra não quer te quebrar para sempre. Toda vez que a palavra de Deus vem te confrontar, gerar um desconforto, há um desejo no coração de Deus, te trazer mais uma vez para perto. E é o que está acontecendo aqui. Diante dessa exposição, aonde Deus mais uma vez, incansavelmente, não desiste do seu povo. Ele diz: eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho sido fiel para com vocês. Eu tenho realizado atos de justiça para com vocês. Mais uma vez, Deus procura trazer o povo para perto. E quando a confrontação da palavra vem, a primeira coisa que deve acontecer é um reconhecimento de que realmente eu estou longe de Deus. E é isso que acontece no texto. O texto diz no verso de número 6, então, que o povo responde: com que me apresentarei ao Senhor? Com que? É interessante que a mesma mentalidade naquela época ainda é presente hoje. Queremos substituir relacionamento com coisas. Com o quê? O que eu posso te dar para resolver esse problema? O que eu posso fazer? E ele começa então a dizer: eu vou vir com holocaustos, com bezerros de 1 ano, e olha como ele diz no plural, bezerros de 1 ano. A lei mosaica definia que para anular a ação de um pecado era necessário a morte de apenas um animal. Mas o desespero do povo era tão grande que eles começam a oferecer coisas para Deus. Olha o que ele diz no verso 7. Agradar-se-ia o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Eu daria o meu primogênito. Chegam a ponto de oferecer o próprio filho, como se Deus o aceitasse, como sacrifício do pecado da sua alma. E o povo começa então a querer barganhar com Deus. São barganhas. Senhor, se eu fizer isso, o Senhor me alivia. Se eu for na igreja 1 semana sem faltar, eu estou liberado. Se eu for fiel agora, e se eu fizer um voto, e se eu normalmente as pessoas tentam anular uma vida longe da presença de Deus com ofertas vazias, quando na realidade Deus não está preocupado com os carneiros, com os azeites. Deus está desejoso de encontrar o nosso coração. O apelo de Provérbios 6:24 é claro: filho meu, dá-me o teu coração. É o nosso coração que Deus quer. E o povo tenta argumentar de tudo quanto é jeito. E hoje à noite, eu queria pegar carona na expressão que Deus usa através do profeta no texto que lemos hoje à noite, para nos orientar nesse novo semestre que começa. Sabemos que o semestre inicia-se em julho, mas eu não sei se por conta das férias a coisa fica assim meia fase. É em agosto que parece que a gente diz: agora é o segundo semestre, vamos para frente. Nesse segundo tempo do ano de 2016, a coisa vai acontecer. E eu queria te dar alguns princípios. Não são meus, não são coisas que eu julgo serem ideais. É um pedido do próprio Deus. Eu quero que você entenda hoje à noite que há um pedido da parte do Senhor para a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui para fazer pedidos para Deus. Muito bem, Deus tem um pedido para te fazer também. Além de ser um Deus que aceita pedidos, Ele é um Deus que faz pedidos. E o verso de número 8 apresenta qual é o pedido de Deus para a nossa vida. O texto diz: Ele te declarou. E eu quero parar aqui um pouquinho. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é explícita. Ela é declarada. Algumas pessoas precisam dizer e usam essa desculpa para tentar justificar a incoerência das suas atitudes, porque ela não sabe qual é a vontade de Deus.
Não, eu estou tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou tentando saber o que Deus quer para a minha vida. Eu estou tentando saber o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Bem, queridos, a vontade de Deus para a sua vida está expressa nesse livro, nessa Bíblia com 66 livros. Se você quiser saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, basta você dedicar a sua vida na leitura desse santo livro. Você vai descobrir qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é revelada em manifestações de profecia, com oráculos gospel, que se apresentam dizendo: Deus me manda te dizer que Ele quer que você faça. Cuidado! A vontade de Deus é declarada na sua palavra. O texto diz: Ele te declarou. Olha que coisa interessante, o povo estava distante, mas sabendo que Deus queria dele já. Muitos de nós estamos longe de Deus conscientemente. Sabemos o que deve ser feito e não fazemos, e a desculpa não é que ninguém nunca nos falou. A palavra fala. Através de uma mensagem, em cultos como esse, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Através de circunstâncias onde a palavra é apresentada, é declarada sobre a vida da igreja qual é a vontade do Senhor. E ele então apresenta dizendo que a vontade do Senhor e aquilo que ele declara é bom. Eu quero que você entenda que o pedido que Deus tem para a sua vida hoje à noite não é para te prejudicar. Deus quer o teu bem. Se há alguém que tem desejo de ver você abençoado, é o próprio Deus. Deus não quer lhe fazer pedidos e nem te dar direções que te levem a viver uma vida aquém daquilo que você espera. Pelo contrário, não há ninguém que sonhe em que você tenha uma vida feliz e abençoada mais do que o próprio Deus. É por isso que o texto sagrado diz: Ele te declarou o que é bom. É isso que o texto diz ou não? Ele te declarou ao homem o que é bom. Queridos, é bom fazer a vontade de Deus. Eu não conheço uma pessoa sequer que tenha decidido caminhar na palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, seguir os seus estatutos e tenha se arrependido de tal decisão. Eu conheço histórias que são o contrário dessa, que dizem assim: se eu soubesse antes, eu teria entregado a minha vida a Jesus. Se eu tivesse descoberto a verdade do Evangelho antes, eu já teria deixado a velha vida para trás. Fazer a vontade de Deus é sempre bom. É bom. O que Deus tem para você, para a sua casa, para o seu casamento, para esse novo semestre que nasce e para toda a sua caminhada é algo bom. Essa é a palavra de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, boa. Por mais que você faça planos, por mais que você procure sonhar, saiba, o que Deus pede de você é algo bom. E ele começa então a dizer, e é aqui que eu quero gastar o maior tempo do nosso tempo juntos hoje, mesmo porque eu não quero tomar o tempo da mesa do Senhor, porque nós vamos partir o pão e beber do cálice ainda nessa noite. Ele diz assim o texto: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Está na sua Bíblia aí assim ou não? O que o Senhor pede de ti. É um pedido. Sabe por quê, queridos? Deus não quer que o sirvamos de uma forma forçada. Não existe nada pior do que alguém obedecer a um Deus sendo obrigado a tal. É por isso que existe dentro da teologia algo que se chama livre-arbítrio. Você segue a Deus se você quiser. É por isso que Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Ele não chega te aprisionando, te acorrentando. Você vai me servir, queira ou não. Você vai obedecer a minha palavra, queira ou não. Não. Deus quer que o sigamos e o obedeçamos com liberdade no nosso coração. Deus quer que você venha à igreja não por medo, não por necessidade. Deus quer que você venha num culto como esse porque você ama estar na sua presença, porque não há melhor lugar para se estar no domingo senão na casa do Senhor, porque aqui você pode levantar as suas mãos, cantar, ouvir a palavra, gozar da comunhão dos santos. Deus não quer que ninguém venha à igreja obrigado. Eu ouço às vezes alguns pastores com algumas ameaças de púlpito: se você não vier, se você não vier, você vai ver o que vai acontecer.
Se você ficar em casa, assistindo televisão, na hora do gol vai queimar a porcaria da televisão. O cara não vem para a igreja porque ele quer, ele vem por causa do medo. Ele falou, eu vou para a igreja, porque eu paguei caro na televisão. E se eu ficar em casa e queimar a televisão, estou pagando ainda, é Casas Bahia. Dividi em 48 parcelas. Não pode queimar não, então eu vou para o culto. Ele não vem porque ama Deus. Veja só, queridos, olha o pedido. Deus expressa ao povo. Eu tenho sido bom para com vocês, eu tenho cuidado de vocês, eu tenho praticado atos de justiça para vocês, mas eu não quero lhe impor nada. Eu quero lhes pedir alguma coisa. Não há nada mais precioso do que você seguir a Deus por livre e espontânea vontade. É gostoso. Sabe por quê, queridos? Não há nada pior do que fazer as coisas por obrigação. Sim ou não? É horrível fazer as coisas obrigado, em festa obrigado. Se você vai em festa, até festa que você vai obrigado é ruim. É ou não é, gente? Pode ser um festão, você vai contrariado, fica horrível. Pode ser assim um negócio de arrebentar. Pode ter coxinha VIP. É aquela mais recheio. Uma coxinha assim, pode ter umas esfirras diferentes, pode ter uns negócios, mas se você está lá contrariado, nada te agrada. Sim ou não? Mesma coisa na igreja. É por isso que o culto ele é bom quando você vem com vontade de cultuar. Se você vem para um culto sem vontade de cultuar, você critica do início ao fim. É do início ao fim. Está louco? O Felipe desafinou. Não entende nada de música. Mas ele já vem com o espírito contrário, ele não queria estar aqui. Aí ele fica no celular. Deus está falando. Deus está revelando. Deus está caçando Pokémon dentro da igreja. Eu estou com medo, porque qualquer dia eu vou estar pregando, vai vir um cara com o celular aqui assim, ó. Eu estou com medo. Eu vou estar aqui, o cara vai estar assim, peraí, pastor, tem um Pokémon aí do seu lado. E eu fiquei descobrindo que na porta da igreja é um negócio de coletar bola. Eu já estou gostando desse negócio de Pokémon, porque pelo menos traz o povo aqui para a porta da igreja. Nós podemos criar uma maneira de evangelismo, enquanto os caras vêm coletar aqui, a gente evangelho neles. Eles vêm buscar o Pokémon, nós apresentamos Jesus Cristo para eles. É ou não é? Olha que coisa boa. O que eu quero que você entenda é que Deus está interessado em que você esteja interessado nele. O texto diz o que o Senhor pede de ti. Ele não exige de você, Ele pede. Ele pede. Há um pedido no coração de Deus que tem anseio de ser respondido nessa noite com respeito à sua vida. Deus está hoje olhando para você e pedindo algo. O que é que Deus pede? Primeira coisa, 2 pontinhos diz o texto, que pratiques a justiça. Todo mundo gosta de justiça. Aliás, todo mundo gosta de quando a justiça é exercida sobre si próprio. Mas a gente tem que ser sincero, de que a maioria das vezes usamos de 2 pesos e 2 medidas. Nós gostamos quando a justiça é praticada sobre nós, mas nós não temos o hábito de praticar a justiça sobre a vida dos outros. O símbolo da justiça, mundialmente, qual é? Uma mulher com uma balança na mão. É isso ou não? O símbolo da justiça. Que mostra o quê? Equilíbrio. Tanto é que a palavra de Deus diz que a balança enganosa é abominação para Deus. 2 pesos, 2 medidas. O texto na mensagem de Eugene Peterson, e eu sempre uso o texto paralelo de Eugene Peterson, apesar de eu ter sido agraciado com um presente da Mundo Cristão, essa semana, nova versão transformada. Boa, gostei. Que usa expressões de fácil compreensão, principalmente para quem é novo na fé, novo convertido. Gostei, uma Bíblia que não sei se ainda está disponível para venda. A que eu recebi é um exemplar de proibida venda. Mas eu gostei, eu uso sempre essas Bíblias para usar de suporte paralelo ao texto. E a Bíblia Mensagem usa a expressão: façam o que é correto e justo ao próximo. Evangelho, vida com Deus, se não for traduzida no relacionamento com o outro, não é evangelho. Evangelho que é vivido dentro da igreja aos domingos não é evangelho.
Vida com Deus que você deixa ela aqui dentro e só você volta a vivê-la na outra semana, quando tiver culto novamente, não é vida com Deus. O que Deus está dizendo ao povo é o seguinte: eu não peço a vocês muitas coisas, eu peço a você 3. Primeira, que vocês pratiquem a justiça. O que isso significa, meus irmãos? Significa fazer o que é certo sempre. Não é fazer certo só quando é do meu interesse. Quando eu julgo ser o momento certo de se fazer algo certo. Fazer o que é justo é fazer mesmo que eu seja punido por fazer o que é certo. Lá em casa a gente sempre ensinou algo para as meninas, e elas já estão entrando numa idade em que as decisões para a vida se tornam cada vez mais impactantes e decisivas para o restante da sua jornada. Mas lá em casa, eu e minha esposa sempre ensinamos as duas o seguinte princípio: quando disser a verdade, mesmo que tenha feito o que é errado, nunca vai ser punido por isso. Nunca. Você pode ter feito o que é errado, mas se você disser a verdade, você vai ser exortado, mas não vai ser repreendido. Entendeu? Repreendido, né? O repreendido é quando esquentava o bumbumzinho. Porque as pessoas têm que entender de que é certo, mesmo que a maioria não esteja mais fazendo. Praticar a justiça. Se tem uma coisa que revela o caráter de Deus e o nosso relacionamento, e é o que Deus pede de nós, é que pratiquemos a justiça, continuamente. A justiça que precisa ser exercida na nossa vida, quer eu concorde ou não. São coisas pequenas, desde um troco errado que eu recebo fazendo compra no supermercado, e eu não dou glória a Deus por isso, porque tem gente que recebe troco a mais e diz: obrigado, Jeová, tu sabes que eu precisava de um troquinho extra essa semana, tu és Jeová Jirê, o Deus que provê. Mas na vida do caixa, o gafanhoto migrador entrou com força, ele é penalizado para você ser abençoado. Eu não entendo o evangelho desse jeito. É você devolver a mais. Aquilo que veio a mais, devolva. Prática da justiça. Olha o que Deus diz. Não é que você ame a justiça. Ele vai usar a palavra amor para misericórdia. Mas a justiça, aquilo que Deus pede de nós é que seja praticado. Não é apenas que eu queira que seja exercido sobre mim, mas que eu pratique sobre os outros. Que eu faça o que é certo sempre. Eu pedi para que colocasse um versículo na tela, que são palavras do próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, verso de número 12. Olha o que Jesus diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos, à medida com que nós medimos, nós vamos ser medidos também. Aquele que não exerce justiça sobre a vida do próximo, não pode requerer justiça sobre a sua própria vida. Nós gostamos que as pessoas não nos tratem com injustiça. Ficamos revoltados quando somos tratados de uma forma injusta. Mas o que Deus espera de nós e o que Ele pede é que nós sejamos praticantes da justiça. Porque quando você se torna alguém justo, Deus é revelado nas suas atitudes. As pessoas começam a enxergar Deus em você, não quando você dá um glória a Deus, não quando você aumenta o som do seu carro e coloca um louvor alto nos cruzamentos da cidade, para todo mundo dizer que você é espiritual. Não. As pessoas vão ver que Deus é presente na sua vida quando a justiça é praticada continuamente na sua história, em casa, no trabalho, na igreja. É não dizer a respeito do outro aquilo que Deus não quer que você diga. É você guardar os seus lábios para não colocar um peso indevido sobre o coração de alguém, porque as palavras têm o poder de ferir e até mesmo de matar. É praticar a justiça, ser justo sempre. Justiça é algo que nos leva para mais perto de Deus. Deus continua dizendo, Ele diz: eu quero que vocês amem a misericórdia. Primeiro pedido qual é? Praticarmos
a justiça. Deus quer que você saia daqui para viver uma vida justa. Uma vida justa. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. É aqui, ó, na linha. Certo, certo. Porque nós hoje, aliás, a abertura das Olimpíadas, foi fantástico, eu achei lindo o trabalho. Mas você viu o nome que eles deram para a abertura? Gambiarra. Verdade. O tema da abertura das Olimpíadas Rio 2016, Fernando Meirelles, acho que é o nome do diretor principal, diz: nós vamos fazer uma festa celebrando o jeitinho brasileiro. Gambiarra, que aí durante a transmissão diz que veio de uma língua indígena, que gambiarra vem de uma palavra que quer dizer cabana de improviso. Então eu quero dizer, o cara fazia uma cabana índio de improviso, e o termo para isso era gambiarra. E nós gostamos de uma gambiarra. O brasileiro gosta de uma gambiarra, de dar um jeitinho. Não, isso aqui deixa que eu dê um jeitinho. E nós queremos transformar a nossa vida com Deus numa gambiarra. O que tem de gente na igreja vivendo uma vida espiritual na gambiarra não é brincadeira. Não, isso aqui dá um jeitinho. Não, isso aqui nós vamos dar um jeito. O que Deus quer é que você deixe a gambiarra de lado e que comece a viver uma vida justa e reta na presença de Deus, nesse novo semestre de 2016. Que você decida andar na luz, que não haja brecha para a escuridão, que não haja brecha para as trevas, que não haja lugar para o pecado, que você pratique a justiça, que os teus atos estejam de justiça, que os teus lábios professem a justiça, que as suas escolhas sejam fundamentadas na justiça. É isso o que Deus pede de você. Mas a segunda coisa que Deus pede é que você ame a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia nada mais é do que um sentimento de compaixão que é despertado pela miséria alheia. Tirado assim ipsi literis do dicionário a expressão. Conceder misericórdia a alguém é você perdoá-la, é exercer atos de bondade, apesar do outro não merecer. Agora, olha que coisa interessante. Deus diz assim: eu quero e eu peço de vocês que vocês amem a misericórdia. Amar a misericórdia é um sentimento, e o amor é um dos sentimentos mais profundos. Aliás, por curiosidade, eu fiz questão de procurar na Bíblia alguns comentários que falavam sobre misericórdia. A palavra misericórdia é usada na Bíblia mais do que a palavra graça. Mais de 300 vezes a palavra misericórdia é usada. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que representa o caráter de Deus é a misericórdia. É você dar ao outro não aquilo que ele simplesmente merece, mas mesmo sem ele merecer, eu faço bem. Amar a misericórdia é você sair daqui e praticar isso no dia a dia, com pequenas coisas, pequenos atos de misericórdia. Como nós estamos aqui, e o pastor Daniel Antônio colocou isso durante o culto, algumas estratégias e iniciativas que nós temos buscado para evangelizar, para socorrer alguém, é trazer uma cesta básica. Hoje, às vezes, nós não temos cestas suficientes para socorrer as pessoas que precisam, mas exercer atos contínuos de misericórdia e amar a misericórdia é buscar ocasiões para ser misericordioso. Tem gente que se vangloria de um ato de misericórdia. Hoje eu sou tão misericordioso. De vez em quando eu olho para mim e diz misericórdia. Por que tanta misericórdia na vida de um homem só? Não, eu não posso ver, eu ajudo, Não, o que Deus está querendo e pede para cada um de nós é que a misericórdia deve ser algo vivido na vida de uma pessoa a tal ponto de que o egoísmo seja substituído pelo altruísmo. Você sabe que o egoísmo é o amor de si mesmo, e o altruísmo é o amor ao próximo. É por isso que Jesus vem e revoluciona a história da humanidade, porque ele apresenta um novo mandamento. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Você sabe? Você sabe? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem e encarna a misericórdia.
O ato de Cristo na cruz não foi só um ato de graça, foi de misericórdia. E Ele vem e apresenta essa nova lei. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É você olhar para o outro e sofrer com ele, como se você estivesse no lugar dele. Isso é evangelho. É o que Deus pede de nós. Hoje em dia há uma mensagem totalmente autocentrada, egoísta. Se eu estou na bênção, eu estou na bênção, o resto que se lasque. Eu não estou nem aí, o importante é que eu estou vencendo. Se você está na luta, está na derrota, vai buscar, miserável, porque eu estou vencendo. Glórias sejam dadas a Jesus. Não, amar a misericórdia é tratar alguém, mesmo que não mereça, com atos de graça, de amor e de perdão. Deus pede isso de nós. Deus pede. Você pode imaginar o coração de Deus palpitando nessa noite, expressando esse desejo profundo com relação à sua igreja. Povo meu, eu que tenho sido fiel, agindo com justiça, com bondade e misericórdia, lhes faço um pedido nessa noite: pratiquem a justiça, amem a misericórdia. E em terceiro lugar, ele termina dizendo: ande humildemente com teu Deus. Andar com Deus. A palavra andar é um ato contínuo. Não são encontros casuais. Tem pessoas que têm relacionamentos com Deus, que são como homens casados, que se encontram esporadicamente com as suas amantes. Não tem vida. É uma mentira. São encontros esporádicos, ocasionais, de interesse específico. Não, o pedido de Deus é para que andemos com Ele. Andar quer dizer que não é só domingo. Amanhã é segunda-feira, eu vou andar com Deus. Terça-feira, eu estou andando com Deus. Chega na quarta, tendo culto ou não tendo, eu estou andando com Deus. Esse é um pedido do Senhor. Ande. Andar com Deus significa caminhar na mesma direção. É impossível você andar com alguém sendo em direções opostas. É como se eu chamasse aqui o pastor Paulinho: vem cá, pastor Paulinho, e dissesse assim para ele: vamos ali comigo, anda comigo aqui. E eu começasse a ir para lá, ele vai para lá. Ele não está andando comigo. Ele está indo numa direção oposta, ele não sabe nem o que ele está fazendo aqui. Não tem como andar junto. Andar com Deus quer dizer, Ele vai ao meu lado. Onde quer que eu vou, Ele vai junto. Ele decidiu andar comigo. Não há outra maneira de se andar com Deus se não for na mesma direção. Gostei da sua gravata, está bonito, pode sentar. Não tem jeito. Andamos na mesma direção. O pedido de Deus é: ande. Não só na mesma direção, mas no mesmo ritmo. É Deus quem estabelece o ritmo, queridos. Tem gente, às vezes, na igreja que quer ditar para Deus o que tem que acontecer essa semana. Senhor, é essa semana. Se não acontecer essa semana, olha, eu fico imaginando como é que Deus reage a atos de insanidade como estes da nossa parte. Deus, eu determino, Pai. E Deus fica olhando para nós, dizendo: você determina o quê? Nem o sopro que você tem de vida, você tem domínio sobre ele. Quanto mais as coisas que vão acontecer no amanhã. Eu ando no ritmo de Deus, porque eu sei que o ritmo de Deus é o ritmo perfeito. É aquele que faz com que eu consiga acompanhá-lo. Eu fiquei vendo agora que começaram as Olimpíadas, e não tem como você evitar abordar o assunto Olimpíadas durante o mês de agosto. Eu vi alguns maratonistas correndo. Eu falo: Deus, não tem jeito de acompanhar um cara desse, não. No primeiro quilômetro eu já estava procurando uma estação de hidratação. Onde é que tem uma Coca-Cola aqui perto? Não tem um quiosque por aí, onde a gente possa comprar um churros, para dar uma renovada na energia e a gente conseguir correr mais um pouco. Normalmente, as pessoas que correm ao lado um do outro precisam respeitar o seu ritmo. Uma das coisas que sempre me fascinou
foi durante a Paralimpíada, naquelas corridas aonde cegos competem. Tem uma moça brasileira que ela é medalhista, ela é recordista mundial, e ela vai competir nas Paralimpíadas. E durante uma reportagem que eu assisti, eu vi aquele que era o homem que corria ao seu lado. Ele vai com o braço assim meio que amarrado com o dela, e ele vai correndo no ritmo dela. Você imagina se ela começa a correr e ele começa a ficar para trás. Imagina o contrário, se ele corre mais do que ela e ela começa a arrastar. E uma das coisas que o repórter chamou a atenção durante a reportagem era o ritmo, a passada era igual. A passada era igual. Queridos, andar com Deus quer dizer que eu tenho que entender qual é o passo de Deus, o momento certo. Quando Ele diz aquietai-vos, é para aquietar. Quando Ele diz para agir, é para agir. Quando Ele diz para falar, é para falar. Quando Ele também diz para ficar quieto, não insiste. Andar com Deus é no mesmo ritmo com Deus. É progredindo sempre. Andar com Deus e não encontrar progresso não é um andar com Deus. O maior exemplo de um andar com Deus está na vida de um homem que tem registrado toda a sua história em 3 versículos. Gênesis capítulo 5, versículo de número 22, vai estar na tela. Conta a história de um homem que andou com Deus. Seu nome era Enoque. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, que foi o homem que mais viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Para aí, deixa no 22. O que eu quero que você entenda nesse versículo? Durante toda a história de Enoque, enquanto ele gerava família, enquanto ele tinha filhos e filhas, Enoque andava com quem? O que é que você entenda aqui? Andar com Deus é andar com Deus em família. É andar com Deus enquanto eu faço as coisas comuns da vida. Versículo 23, põe lá na tela. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. O que eu quero que você entenda? O pedido de Deus para nós não é um andar dominical, porque tem gente que só encontra com Deus no domingo. Dá a paz do Senhor para ele na hora que chega. Paz do Senhor Deus, que bom encontrá-lo aqui novamente. Como é agradável estar no culto novamente, ouvir a tua voz, e poder buscar em oração, e poder abrir a tua palavra. Não, queridos, andar com Deus é você continuar andando, mesmo depois que o culto acaba. É você andar com Deus continuamente, nas coisas comuns da vida, no trabalho, na escola, nas atividades de casa. Você anda com Deus, no ritmo de Deus, progredindo de tal maneira, que de repente o texto diz que Enoque já não era. A intimidade gerada no andar com Deus precisa ser real. Andar com Deus significa gerar intimidade. Andar com Deus significa chegar no seu destino. Andar com Deus é saber de que estamos sendo conduzidos continuamente. Eu não estou a esmo, eu não estou perdido, eu não estou sem destino. Há uma mão poderosa que conduz a minha vida em toda a jornada. Onde quer que eu vá, cada dia que passa, eu não sou fruto e obra do acaso. Ao andar com Deus, Ele me sustenta, Ele me conduz, Ele me dá direção, Ele estabelece o ritmo e Ele me faz chegar no destino que Ele tem para a minha vida. Esse é o pedido de Deus. O que Deus quer de você nesse segundo semestre é que você seja mais justo um pouco. É que Cristo seja revelado na sua vida através da sua prática, não da sua oratória. Não discurso de justiça. Estamos vivendo um país que durante muito tempo o discurso da então oposição era de que a justiça poderia e precisava ser estabelecida sobre essa nação. Foi só assumir o poder e descobriu-se, pelo menos até aqui, se acredita, eu sou totalmente apartidário, eu não sou de partido nenhum. Não estou a favor de A, nem B, nem C. Eu estou fazendo uma constatação histórica do momento atual do nosso país.
Descobriu-se que aqueles que então diziam que os atos que eram realizados nos palácios desse país eram atos de injustiça, foi só eles irem para o palácio e a injustiça prevaleceu sobre a vida deles também. Não é apenas discursar o que você acha que é certo, porque o que tem gente que é bom de papo, mas é ruim de serviço, não é brincadeira. É praticar a justiça, é ser algo contínuo, prática é o que você vê, que você faz, que você ame a misericórdia, que você olhe para as pessoas com um olhar de compaixão, que você olhe para o necessitado e seja mais generoso, que você encontre e busque ocasiões. Nós estamos fazendo uma parceria com Ana lá no Piauí. A capacidade do prédio é de receber 500 crianças. Hoje tem o quê? 150, pastor Paulinho? 172 crianças. Você sabe por que não tem mais? Porque não tem dinheiro. E nós estamos desafiando aqui, você dá R$50 por mês. R$50 por mês. Para ajudar uma criança no sertão do Piauí a ter um pouquinho mais de dignidade na vida. Isso é amar a misericórdia. É você não ser obrigado a fazer, mas é você buscar a oportunidade para fazer. É arrumar jeito de ajudar alguém. Não, eu não vou apadrinhar uma criança, não, eu vou apadrinhar 3. Porque eu quero ser usado por Deus para mudar a história de uma criança que talvez eu nunca aqui na terra tenha a oportunidade de conhecê-la, mas na eternidade eu vou poder encontrá-la e ela vai poder dizer para mim: muito obrigado pelo você ter amado a misericórdia e por você ter exercido sobre a minha vida aquilo que Deus pede de cada um de nós. E que andemos com Deus, gente. Vamos andar com Deus. Vamos parar de ser crente, porque crente agora virou status. Gospel. Eu sou gospel. Crente agora é chique. Até o Wesley Safadão casou com música gospel, cotando. Deus de aliança. Deus de aliança. O Wesley Safadão. Ó. Agora é status. É status ser crente. O que é que eu sou crente? Eu sou crente. O que você é? Não, eu sou evangélico. O que você é? Não, eu sou cristão. Virou status. Deus não quer que você apenas mude o rótulo. Deus quer que você seja transformado na essência. De que você ande com Deus. E que você seja crente para valer. De que ama a verdade. De que odeia o pecado. E de que você o combate. E você prega contra ele. E você foge dele. Deus quer que você ande com ele. Você está pronto a atender esse pedido de Deus hoje à noite? Ele não é meu. Ele não é meu. O pastor não tem nenhuma outra responsabilidade sobre a vida de um rebanho, a não ser pregar a palavra e cuidar. Mais nada. Eu não prestarei contas daquilo que você escolheu fazer. Eu prestarei contas daquilo que Deus me mandou falar e eu não falei. Você não está aqui para fazer gosto de um ou de outro. Não, o pedido que você recebe nessa noite vem de uma instância muito maior do que um púlpito de uma igreja. O pedido que você recebe hoje à noite vem do trono de Deus. Ele diz, ele te declara, ó homem, e aqui é no sentido de raça humana. Ele te declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Pratique a justiça. Ame a misericórdia e anda com Deus. Anda humildemente. Não anda tem uns crentes hoje que parece pombo de Jeová. Medem níveis de espiritualidade. Eu estou mais crente que o outro. É, pombo faz, não tem jeito, mano. Pombo tem ou não é? É mais ou menos assim, ele estufa o peito e diz, ninguém tem mais crente do que eu. Aleluia. Até na oração, do jeito que prostra. Tem gente que mede níveis de espiritualidade. Nossa, na hora que ele tem uma prática. E nós temos que ter cuidado com as práticas religiosas. Por exemplo, há costumes, e eu respeito, eu não estou aqui criticando, eu estou apenas pontuando algo. Por exemplo, em algumas igrejas, a cultura de que quando uma pessoa chega no culto, a primeira coisa que ela faz é dobrar o joelho, já viu não? Ela chega, por exemplo, eu estou aqui no culto, entrei, o culto está rolando,
Ao invés de eu dar a paz do Senhor para quem está do lado, a primeira coisa que eu faço é o ajoelho aqui do lado. Aí eu fico 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu levanto. Só para mostrar de que eu estou no Espírito. Estou espiritual. Práticas. Práticas que não levam a nada. O que Deus quer de mim e de você hoje à noite é que você decida andar com Deus para valer. É que a partir desse dia, 7 de agosto de 2016, você atia ao seu coração 3 pedidos de Deus. Eu vou ser alguém que pratica a justiça. Eu vou ser alguém correto. Mesmo que isso me custe algo de muito valor, eu vou ser justo. Eu vou jogar fora a balança enganosa, que quando é para mim, ela é viciada. Quando é para os outros, ela vale menos. Não, eu vou jogar isso fora. Eu vou medir segundo o peso de Deus na sua palavra, com justiça, com graça, com amor. E eu vou amar misericórdia. Eu vou olhar para os outros da maneira como Jesus olha. Eu vou olhar para o necessitado, para um pecador, para aquele que está distante, porque hoje, meus irmãos, eu estou muito preocupado. A igreja tem sido cada vez mais atacada, não porque ela é uma igreja amorosa, mas é que ela é uma igreja que prega divisão e ódio. Eu não tenho nada contra pecador nenhum, mas nenhum. Do jeito que você tiver, não tem problema. Deus te ama. Deus enviou o seu Filho ao mundo para te salvar, independente do seu estado, da sua situação. E hoje levanta-se bandeiras a favor de um grupo A, de um grupo B. Eu não estou aqui falando que não devemos lutar pelos valores da família, mas isso não quer dizer que você tem que atacar ninguém. É amar a misericórdia, é amar a misericórdia e andar com Deus para valer.